Olá, ouvinte, você que está acompanhando o podcast Eu, Cada Um Tem o Seu, já sabe por que eu estou aqui. Mas para quem está chegando agora, resumindo brevemente, depois da perda das duas pessoas mais importantes da minha vida, minha mãe e meu marido, num período de 5 meses, no auge de uma pandemia, eu me senti no meio de um furacão que parecia não ter fim. Mas eu resolvi me continuar. Eu sou a Janine Almeida, consultora de imagem e gestão pessoal, e o Eu Cada Um Tem o Seu é um podcast que tem como fio condutor a resiliência e uma experiência de vida que pode te inspirar a recomeçar. Quando a gente está no fundo do poço, apenas duas opções se apresentam. Ou a gente espera que alguém jogue terra e deixe a gente lá, ou a gente providencia uma mola para impulsionar a vida. Quando eu escolhi me continuar, eu decidi colocar a mola nos pés sem olhar para trás. A partir daí, eu comecei a transformar sonhos antigos em realidade. E aqui vai uma listinha de alguns deles. Correr, fazer maratona, saltar de paraquedas, cruzar o continente para ver a aurora boreal, fazer um trabalho missionário, tocar o ukulele, entrar numa aula de acrobacias aéreas, dançar, abrir um novo negócio, ter um coelho, fazer novas conexões para conhecer pessoas diferentes, fazer trilha, emagrecer. A lista é infinita, até porque eu não vou parar por aqui. Mas o que será que leva muita gente a se abrir para novas experiências depois de acontecimentos trágicos? Para conversar comigo sobre esse assunto e tentar responder essa pergunta, eu chamei uma amiga que é professora de dança do ventre, que passou também por uma perda durante a pandemia e precisou se continuar. Monique Neif, seja muito bem-vinda, é um prazer receber você aqui. Antes eu quero que você conte como é que a gente se conheceu e como foi que a dança do ventre entrou na sua vida. Oi, Janine, obrigada, para mim é um prazer estar aqui com você. Depois de tantos anos, né, a dança do ventre, ela entrou na minha vida. Eu sempre falo quando dou as entrevistas e tudo, que foi uma parte graças a você. A gente estava na faculdade, e aí você fez um movimento, assim, da dança, e eu fiquei apaixonada, eu falei, eu quero aprender. Então, a gente foi no mesmo lugar que você estava fazendo aula, no Largo do Machado, e a gente, aqui no Flamengo, e a gente eu comecei, né, você já estava fazendo as aulas, e ali começou uma paixão. Ali foi uma semente que se plantou. Então, para mim, foi você um pouco a madrinha de como que eu comecei nesse mundo. Gente, e que orgulho de ser madrinha dessa mulher maravilhosa, que hoje ela mora na Espanha, já está há 22 anos lá, então ela tem um português meio portunhol já. E Monique, ela é realmente uma estrela da dança do ventre na Europa. Ela participou da série The Crown, né? Do Isso. Netflix, também com a dança do ventre. Enfim, ela vai falar melhor dela para vocês do que eu. Monique, para começar, eu queria que você contasse também para o nosso ouvinte o que você passou e como foram os primeiros momentos após o ocorrido. Isso. Eu fui para a Espanha, tem 22 anos atrás, eu fui porque eu conheci meu marido, e ele era espanhol, e na pandemia ele pegou o Covid, logo no começo da pandemia, então ele, com uma semana internado, ele teve que ser entubado, e ele ficou 8 meses em total no hospital, foram 101 dias na UCI, né, UTI, 101 dias na UTI, e tinha, assim, a gente pensava que ele ia se recuperar, ele teve muitas complicações por conta do Covid, e finalmente ele não resistiu. Depois de 8 meses, várias operações que ele teve, ele não resistiu, e ele faleceu. Ele, na verdade, foi um infarto que ele teve, mas ele, na verdade, foi a Covid, né? Ele destruiu totalmente o pulmão dele, os órgãos, os rins, estava tudo realmente muito complicado. Então, ele teve esse falecimento, ele tinha 55 anos, na época que ele faleceu, e eu 45. Então, claro, se encontrar, né, viúva, né, era assim, meu plano de vida, eu estava casada com ele há 20 anos, e meu plano de vida era ficar velhinha com ele, né? Então foi um baque, assim. Esperava tudo nessa vida, menos ser viúva com 45 anos. E nessa época, Monique, você já tinha academia, né? E ele
E ele também te incentivava nisso, Isso, né? na verdade, a gente trabalhava juntos. Quando eu fui para Barcelona, eu estudei marketing, né, na Universidade com a Janine. Quando eu fui para Barcelona, eu não sabia com o que eu ia trabalhar. E aí a dança saiu primeiro, porque eu comecei a fazer algumas coisas de marketing lá também, mas a dança me chamou, teve um chamado muito grande. Eu comecei a dar aula e começou a ter muito sucesso isso. E comecei com uma aluna na minha casa e depois isso se transformou em uma academia que tinha 800 alunas, né? 800 alunas ao mesmo tempo. Então, era uma coisa, tinha um volume de trabalho muito grande. Então, ele trabalhava, antes ele era um dos diretores do Museu do Barcelona, do Futebol Clube do Barcelona, e aí ele passou a trabalhar comigo. Ele era meu sócio, né, na academia. Então, claro, quando ele ficou doente, tudo ficou, né, ainda mais no meio da pandemia. A pandemia foi muito complicada também, porque as aulas não poderiam ser presenciais, então a gente teve também problema com isso. Eu acabei fechando a escola também por conta de tudo. Da doença dele, eu fiquei totalmente entregada, eu fiquei morando no hospital a partir do momento que eu pude começar a visitar, né? Porque durante 4 meses eu não pude vê-lo. A partir do momento que eu comecei a poder visitá-los, eu fui e fiquei morando no hospital com ele durante esses 4 meses. Então, não tinha como atender a escola e estar por ele. Para mim, a minha prioridade era ele. E como foi você estar no hospital, no auge de uma pandemia, com uma pessoa vítima do Covid, né? Como foi? Você chegou a pegar Covid também? Não, na verdade, outro dia falando com a minha irmã, ela falou, cara, você foi muito valente, você foi muito corajosa, porque ela ficava com medo, né? Minha família ficava com medo, exatamente por isso, porque era no meio da pandemia, a gente ficava isolado, a gente não podia sair, era uma coisa assim, bem complicada, mas eu acho que chega um ponto de inconsequência mesmo, né? De ser inconsequente, de não pensar. Você coloca a outra pessoa, na verdade, na frente de tudo. Você não pensa, né? Então, eu hoje em dia, quando ela falou pra mim, a ficha caiu um pouco, né? Eu falei, realmente, era no meio da pandemia. Era um vírus que estava matando. Meu marido estava ali por causa daquele vírus, mas pra mim, a única coisa que importava era poder estar com ele, acompanhar ele e ajudar ele no processo de recuperação. Então, foi muito difícil. Mas, naquele momento, pra mim, era a única coisa a se fazer. Não tinha nem outra alternativa, assim, não tinha outra possibilidade na minha cabeça, né? Era uma entrega total. A gente não pensa mesmo em nada, né? A Não. gente se entrega tentando salvar aquela vida, né? A gente sabe que não está na nossa mão, mas o que a gente pode fazer. O que a gente pode fazer. A mãe dele fala até hoje, ela fala, nossa, eu assim, você sempre agradecendo, enquanto eu viver, por tudo que você fez pelo meu filho, porque eu vi que foi uma entrega total e absoluta. Ela fala isso. E eu, na verdade, fiz por amor, fiz porque eu acho que tinha que ser feito. Não, sabe? Você não pensa muito, né? Eu acho que não pensa, eu vou fazer isso por isso. Não, simplesmente sai, né? Que bonito ela reconhecer isso, né? É legal. Você. Monique, dentro desse quadro, né, que a gente vê que é trágico, você viver, largar sua atividade, o seu parceiro de vida e de profissão, né? Tá naquela situação, você viver dentro de um hospital. Como foi depois, né? Que ele se foi, você respirou. E qual foi o papel da dança do ventre na sua reconstrução? Bom, ela teve 2 papéis, né? O primeiro foi, eu falo, né, que eu dividi, eu nunca tinha feito isso, eu dividi a Monique bailarina e a Monique pessoa, né? Vamos falar assim. Então, nesse momento, primeiro eu fiquei com muita raiva da minha bailarina, porque, como você falou, eu sou uma bailarina internacional, então eu passava praticamente todos os finais de semana viajando, trabalhando, e era assim, meu trabalho em primeiro lugar, e ele me apoiava muito também, ele estava mesmo, não, você tem que fazer o teu nome, tem que tal. Então, eu era reconhecida e as pessoas solicitavam meu trabalho nos 4 continentes, todos os continentes, eu viajei por todo o mundo, mais de 40 países. Então, por que eu briguei com a minha bailarina? Porque a última coisa que eu fiz com o meu marido, quando começou a pandemia, a gente foi na academia porque eu tinha que gravar uns vídeos, porque eu tinha que passar esses vídeos para as minhas alunas. Então, tipo assim, tinha que, mesmo com a pandemia, não tem problema, vamos lá, vamos gravar. E foi a última coisa que a gente fez juntos, ele né? Eu sei, ele com saúde. Porque nesse mesmo dia que a gente foi gravar, ele começou a se sentir mal. Então, a partir dali, ele ficou doente. Então, para mim, aquilo ficou uma relação, né, emocional, tipo, e a dança foi a última coisa, assim, o trabalho foi a última coisa, a gente podia ter ficado junto, a gente podia estar em casa tranquilo, e eu tava trabalhando até o último momento. Então, eu briguei com a minha bailarina, né, eu tava com raiva dela, né, eu falei, eu não quero saber tomei ranço da bailarina, e eu não conseguia dançar. Nos primeiros, assim, meses, enquanto ele não acordou do coma, eu não pude dançar, não podia escutar música, não podia fazer nada, pra mim era não. E eu meio que pedi uma permissão pra ele, tipo assim, eu posso voltar? Até ele não voltar à consciência, eu não voltei a dançar.
E aí ele me deu, né, um pouco, a permissão era totalmente, né, era, você sai um pouco da tua realidade, né, Sim. é um pouco, não tem sentido, hoje em dia eu olho e falo, não tem, mas pra mim naquela hora tinha. A gente Então, acredita em tudo, a gente acredita em milagre, a gente em se apega a tudo, várias a coisas, tudo, né? pra Várias mim. crenças. E aí, nesse momento, pra mim, foi assim. Então, eu tive essa briga com a minha bailarina e depois foi o contrário, né? Na verdade, ela me salvou, porque a dança, ela cura, eu acho, realmente. Eu vejo isso com as minhas alunas, né? Que não só no meu caso, como muitas outras coisas. E a dança, ela realmente, ela cura. Então, eu acho que ela me curou, porque ela ajudou a passar esse processo, tanto de expressão, né? A maneira como você expressa a sua dor, a sua alegria, tudo, né? Então, pra mim, no momento, era a minha dor, o fundo do poço mesmo. Então, estar em contato também com as minhas alunas, elas me apoiaram, todos esses meses que eu fiquei sem poder dar aula, elas continuaram e elas pagavam um mês, e elas me falam, elas seguraram na minha mão, eu falo, tive a festa tem pouco tempo dos 20 anos da minha carreira, e eu falei isso mesmo, eu falei, gente, vocês pegaram na minha mão, vocês não soltaram, então isso pra mim, também vou reconhecer isso, né, na minha vida toda, porque no momento que eu precisei, elas estavam lá. Então, a dança me salvou nesse sentido, né, de tanto da expressão corporal, como também o que ela gera com as outras pessoas. Então, assim como eu, alguma vez, né, ajudei essas pessoas que estão à minha volta a se recuperarem, quando eu precisei, elas estavam também do meu lado para me ajudar. Então, é uma pela outra, né? Foi um momento difícil, né? Foi. No auge da pandemia, que muita gente perdeu entes queridos. O meu caso, eu perdi a minha mãe de Covid, mas 5 meses depois perdi meu marido de câncer, e tudo isso no auge da pandemia. E aqui o nosso tema, né, que é sonho meu, nesse momento a gente acha que o nosso sonho acabou. Né? A gente certeza. acha que não dá, assim. Eu sempre falo, minha mãe foi cremada, meu marido também, então eu joguei as cinzas da minha mãe no mar, no lugar a gente gostava de passear. 5 meses depois eu me vi fazendo o mesmo movimento. Então o meu pensamento foi, agora eu vou também. Né? E até eu começar a realizar de que eu estava viva. E eu precisava me continuar de alguma forma, que eu ainda tinha sonhos para realizar. Isso. E o que você acha, Monique, que leva muita gente a se abrir para as novas experiências depois de passar por esses acontecimentos trágicos? Eu acho, a grande lição que eu levei de tudo isso, que eu aprendi, é que cada segundo de vida conta. Você para de... Eu falo isso com meus irmãos, né? Eles brigam. Aí eu falo, gente, ó, hoje você tá, amanhã você não tá. Se você morresse amanhã, você ia estar com esse problema? Você ia estar pensando nessa arruinação? Você ia estar pensando nisso? Ou você ia deixar passar, né? Você pensa isso. Amanhã, daqui a 10 minutos você vai morrer. Você vai pensar nisso? Ou você vai pensar em outra coisa? Ou você vai fazer outra coisa? Uma coisa mais produtiva pra você? Alguma coisa que te dê mais prazer? Ou você vai ficar com esse sentimento ruim, esse rancor? Então, pra mim, o que funcionou, o que caiu foi isso. A ficha que caiu foi, porque quando a gente não passa por isso, a gente acha que a gente é eterno, que a saúde é eterna, que a gente vai ter força sempre, que a gente vai ter saúde sempre. Até que você vê que, caraca, ele estava bem ontem. Hoje ele está entubado. E aí, como é que é isso? Então você fala, eu tenho que aproveitar o aqui e o agora. Para mim foi isso, vamos aproveitar o aqui e agora. Então a partir daí é tudo assim, tudo na vida, assim, mesmo de, gente, né, alguém jogou alguma coisa, mas você, mas tudo bem, não vou esquentar, porque, deixo passar muito mais coisas, que antes talvez eu me enfesaria mais, né, e hoje em dia não, gente, deixa passar, deixa quieto. E além disso, é a vontade de, não, eu quero conhecer esse lugar, eu quero fazer isso, e não deixar para amanhã, porque tem muita gente que faz isso. Não, ano que vem eu faço. Não, daqui a 3 meses eu me inscrevo. Agora eu falo, não, gente, de repente 3 meses não vai estar. Então, vamos aproveitar o agora. Você quer fazer? Você faz agora. Então, acho que essa ficha que cai. E é o que muda um pouco. É quando a gente descobre que a gente tá viva e que isso, como você falou, isso não é para sempre, a gente fica ávida por viver, né? Exatamente. A gente quer realizar E cada tudo. segundo conta, é o que eu sempre falo, cada segundo conta. E é exatamente isso que você falou, assim, as picuinhas, as coisas que acontecem, que a gente levaria a ferro e fogo, elas ficam tão pequenas perto daquilo tudo que a gente viveu. E que a gente gostaria de ter vivido com aquela pessoa que se foi tão de repente, né? Exatamente. Sem a gente imaginar. Exatamente. Que a gente fala assim, por que eu vou
perder agora esse tempo que me resta com essas coisas, né? Exatamente. E aí faz a gente lembrar também do passado. Quantas vezes eu briguei com meu marido, quantas vezes eu deixei de ir na casa da minha mãe, conversar com ela, quantas vezes... Faz a gente pensar nisso, porque a gente pensa que, é para sempre. Que as pessoas são eternas, né? E não. E quando vão assim, de repente, é que a gente, né, tem aquele choque. A gente precisa lidar com o olhar e a opinião alheia e tem sempre alguém para questionar as nossas decisões também, né? Eu acho assim que nem é por maldade. Às vezes a pessoa quer ter um cuidado com a gente diferente. E, por exemplo, quando eu falei, vou fazer uma maratona, eu tinha 5 meses que eu estava treinando. E aí, não, ninguém faz uma maratona com 5 meses de treino. Eu falei, mas eu vou fazer uma maratona. Então, as pessoas me questionavam, mas por que uma maratona? Por que você não faz meia? Eu falei, porque eu quero fazer uma maratona inteira. Meia não é maratona. Claro. Então, assim, você vai viajar, porque tinha 5 meses que Marcos tinha falecido, 4 meses, 5. E eu resolvi que eu ia ver a aurora boreal, que era um sonho nosso, e que ele não pode viver comigo. Mas por que você vai cruzar o continente nesse momento que você está fragilizada? Ainda tem uma pandemia acontecendo, você tem que ficar com a sua família, você tem... Eu tenho que fazer o que eu estou com vontade de fazer. Eu preciso me encontrar e saber quem é a Janine sem a mãe, que era um ponto de referência, e o marido, porque eu fiquei 20 anos com ele também. Claro. Então, sem a minha mãe, sem meu marido, quem era eu agora nesse mundo, né? Claro. Então, eu precisei... me jogar e não é não ouvir a opinião do outro, é não deixar que a opinião do outro influenciasse tanto na minha vida. E o que você pensa sobre isso, Monique? Você teve pessoas que chegaram a falar, Monique, você não volta para o Brasil? Por que você não fecha academia? Porque, sei lá, várias opiniões. Sim, isso sempre tem, né? Inclusive, muitas alunas pensavam que eu voltaria. Elas estavam torcendo porque não. Elas, gente, a gente vai para o aeroporto fazer greve, senão não vai deixar você ir embora. Muita gente pensou que eu iria. E algumas pessoas também, isso que você fala, né? Tipo, não, acho que você não deveria fazer isso, ou acho que você não. Ou mesmo quando você começa a se relacionar com outra pessoa, né? Porque você 20 anos de relacionamento, aí você começa, não, mas tá muito cedo, não, mas você tá tentando substituir o outro, isso não vai dar certo, gente, aí eu falei, olha, o que eu aprendi, exatamente o que eu falei antes, né, que a vida conta cada segundo, e que assim, eu sei o que eu tô sentindo, então eu vou viver o que eu tô sentindo, e vou fazer o que eu tô sentindo, o que meu coração pede. Se não der certo, não deu certo, mas eu experimentei, eu sempre fui assim, mesmo antes, né, de ter essa parte trágica na minha vida, quando eu decidi ir pra Espanha, eu também fui, muita gente também, não, o que você vai fazer na Espanha? A Espanha tem terrorismo? Pessoas daqui do Brasil, eu falei, gente, mas peraí, a gente vive no Rio de Janeiro, como assim? Você vai ficar com medo do terrorista do ETA? Tá brincando, né? Ou seja, que as pessoas gostam, né, de um pouco opinar, mesmo sem... Sim. E eu acho que cada um na vida tem que fazer o que realmente sai do coração, sempre achei isso, e agora mais que nunca, né? Então, lidar com isso é difícil, porque às vezes as pessoas são suas amigas, ou são pessoas, né, que gostam de você, mas eu acho que com jeitinho a gente tem que colocar o nosso ponto de vista e falar, né? A gente vai fazer o que a gente tem vontade de fazer, né? Para isso é a liberdade também, né? Que a gente tem na vida, né? E tudo assim, tudo que eu fiz após o acontecimento foram coisas radicais. Porque eu sempre gostei um pouco dessa coisa radical, mas eu estava meio contida. E nesse momento em que eu me senti, primeiro aprisionada, né? Dentro de um hospital. Eu não sei quantas vezes eu entrei e saí, quantos PCRs, quantos você deve ter vivido mesma isso. Coisa. Que fez quando eu saí dali, que eu comecei a realizar, você está viva, você tem que dar um jeito, você tem que continuar vivendo. E eu comecei a radicalizar. E aí eu falei, eu vou saltar de paraquedas. Mas pra que isso? Que absurdo. Então assim, é absurdo, é isso que eu quero fazer. Você se jogou, né? Você se jogou literalmente, né? É isso que eu quero fazer, eu quero viver os absurdos que tem na minha cabeça. E aí, o que pra mim, por exemplo, eu me compensei. Eu falei, gente, passei tão mal que agora eu tenho que passar bem. Eu acho que eu fui 20 dias pra Maldivas, sei lá, né? Assim, a coisa assim, gente, que eu não faria nunca. Mas, não, eu vou me compensar. Foi tão mal, foi uma época é pesado, né? Eu não dormia, meu sono era cada 1h30 eu tinha que acordar. Porque de noite dava vacina nele, dava não sei o quê, fazia um exame, era cada 1h30. Então, quando ele faleceu, eu continuava nesse sistema. O corpo demorou como quase um ano, meu sono voltar ao normal, porque a cada 1h30 eu acordava.
Porque entrava alguém no quarto, era para vacina, era para o remédio, era para Então, claro, então até você se acostumar a isso. Então, claro, as pessoas que não passaram por isso, eu acho que elas não têm o direito de opinar, né? Eu acho, porque cada um sabe, né? Cada um tem o seu, né? Seus motivos, o que for. Porque a gente fica a gente fica tão aprisionada naquele mundo de hospital que a gente volta para casa e a gente continua no hospital, né? Demora ainda. Demora. A gente volta. Mudou, pra mim mudou tudo. Até o suor mudou. Eu montava na roupa, no sapato, corroía. E era a água, alguma coisa do hospital, sabe? O suor tava mais ácido, corroía o sapato. A parte da sola do sapato, eu nunca tinha acontecido isso. E depois de um tempo passou também. Mas foi a época do hospital. Então muda, né? Muda a nossa cabeça, muda tudo. Até fisicamente mesmo. E eu lembro, assim, que meu marido ficou 1 ano e meio doente de câncer e eu não tinha cuidador, ele não queria, ele queria que eu cuidasse e eu cuidava e eu tinha prazer de fazer isso. Só que para mim era tudo muito novo, né? Eu não sou médica, eu não sou enfermeira, então ter que lidar com um balão de oxigênio dentro de casa, ter que lidar com dreno, trocar dreno e às vezes vazava. Mais de uma vez de noite na cama eu tinha que trocar tudo e ele ficava nervoso, eu tinha que acalmar ele, sendo que eu também estava nervosa. Então, e essas coisas ficam na cabeça da gente ainda por um bom tempo, né? Até a gente começar. E eu também fiquei com fuso horário completamente. Eu ficava esperando dar um primeiro raio de luz para eu sair para correr. Correr era o que me salvava. Porque eu não dormia. Monique, dentro do seu corpo de baile, né? Tem alguém que tenha se resgatado através da dança? Tem sim, várias alunas, vários relatos de alunas. Por exemplo, eu tenho uma aluna que ela teve um AVC, então ela ficou com metade do corpo paralisado, e aí ela fazia fisioterapia e a fisioterapeuta dela recomendou a dança do ventre. Então, ela já é uma senhorinha já, e era um desafio para ela e para mim também, né? Porque ela não movia uma parte inteira do rosto, ela não movia, não tinha nenhuma mobilidade no rosto. Então, ela tinha que se olhar no espelho toda vez que ela vinha para aula, e era um desafio. Toda vez que ela relata isso para mim é, nossa, cada vez que eu vejo a evolução, e ela continua, já tem muitos anos que ela tá comigo, uns 7, 8 anos, e ela fala que aquilo ali salvou ela, a dança, e era o mesmo, ela se ter obrigada a olhar no espelho, né? Porque em casa ela não olhava, ela não queria se olhar com metade do corpo, e ali ela era, e era o passo, e era tal. E a dança foi a aula, tudo, como conduzia, como tudo, isso foi salvando ela, tirando ela daquele, né? Porque era o fundo do poço dela, era aquilo ali. Gente, eu tive isso, vou ficar assim pra sempre. Hoje em dia ela tá 95% do rosto recuperado, do corpo também. E claro, ela fala, dança, e até hoje ela dança, e ela tá lá, tem ali as limitações dela, mas ela tá. É porque, né, a dança nem sempre é só pra profissional, né? A dança, muitas mulheres praticam essa dança a nível amateur para se sentir bem com ela, bem com o corpo. Aguça a feminilidade, né? A dança do ventre. Mulheres que tinham problema ou que têm, incluso algumas que perderam bebês, e a dança também ajudou elas a reconectarem com elas mesmas, com a feminilidade dela, né? Com esse sentir mulher, estar ao lado de outras mulheres também, conectar com outras mulheres também. Ou seja, tudo isso faz parte de uma recuperação para delas mesmas, né? De se encontrarem, voltar a se encontrar. Você começa a olhar para o seu corpo de uma forma diferente, né? Isso, aceitar, né? Ele tá como a sua aluna, ele ainda tá uma parte parada, mas a outra parte tá viva. A parte tá boa, tá exatamente, né? Exatamente. Então, uma vai puxar a outra. Vamos tentar igualar. E sabe que logo que eu acho que as coisas vão... Eu sempre gostei de dança, né? Eu fiz dança do ventre também durante 8 anos. E depois, logo que Marcos morreu, já tinha feito sapateado, tinha parado, tinha feito sapateado, tinha parado. E aí, a minha antiga professora falou, Janine, eu tô dando aula numa academia aqui perto, tal, se você quiser vir conhecer, eu vou. E aí, eu voltei e aquilo me fez tão bem, eu nunca mais saí. E hoje, eu sou sócia dessa minha professora num estúdio de sapateado. Que legal. Né? A dança, eu acho que ajuda muito a gente. Ajuda, sim. Monique, muitas vezes, né, a gente, como a gente estava comentando aqui, existem as pessoas que querem o nosso bem, né? Que querem nos orientar. Não faz isso, que pode não ser bom, nananã. E a gente vai avaliar se aquele comunicado dessa pessoa é bom pra gente ou não. Mas existe a diferença entre um olhar cuidadoso e um olhar invejoso. Você percebeu isso ao longo da sua carreira? Eu falo que eu sou...
Eu vou feliz pela vida, né? Assim, claro que a gente percebe, né? A gente percebe as pessoas que, não, elas não gostam do que, assim, de como você é. Acho que elas querem ter o que você tem. E aí elas não sabem o caminho que você trilhou para chegar até ali. Elas vão pelo caminho fácil, ela, não, ela tem aquilo ali, eu também quero aquilo ali. Aí tenta roubar de qualquer maneira, né? Com as coisas que não são éticas e tal. Então, assim, eu sempre pensei na minha carreira, eu sempre dei um foco na minha vida, né? Eu só acho que eu sou bastante assim, bastante positiva. Eu sempre fico com as coisas positivas. Então, se é ruim, se é positivo, se eu acho que não tá somando, eu acho, assim, tiro um pouco da minha vida, me afasto, não entro naquela coisa, naquela picuinha, não entro, entendeu? Eu sempre fui um pouco assim. Então, eu prefiro evitar, sei que existe, mas eu prefiro não olhar para ali, entendeu? Me centrar e me focar, eu sou muito focada, assim. Então, eu acho que eu cheguei longe porque eu fui focada. Não, gente, a pessoa tá falando mal de você. Não, mas eu tô ali, ó, eu tô olhando para ali, eu vou ler para frente, entendeu? Deixa ele falar, né? Vai lá comer poeira lá atrás, entendeu? Porque se você focar nas pessoas, se você preocupar, você perde tempo de estar produzindo, de estar fazendo coisas criativas, de estar, né, aumentando a tua capacidade de fazer alguma coisa. Então, eu sempre tentei evitar centrar meu foco, ou botar a minha atenção nessas coisas, entendeu? Porque, né, em todos os mundos existem, não só no meio artístico existe muito também, mas eu acho que o meu segredo para conseguir, né, assim, me esquivar, fala não, né, meio tipo assim, né, sabe, que fica de lado, assim, um pouco, passar um pouco, assim, de raspão em mim é isso, não focar ali, deixar isso passar, não ficar atenta, né, porque às vezes você tem que estar atenta para não tomar uma rasteira, mas não, assim, só isso mesmo, é só colocar atenção para ninguém te dar uma rasteira, mas deixa quieto, deixa falar, deixa fazer. Eu sempre falava isso, eu vou mostrar o que eu valho, a minha validade, quanto eu valho, né? Tá correto o portunhol? Quanto eu valho com o meu trabalho. Sabe? Então, pode falar o que quiser de mim, né? Mas eu vou mostrar o meu valor com o meu trabalho. Porque às vezes a pessoa acha que é bom para você, que isso é bom para você, mas ninguém melhor do que você sabe o que é bom para você, né? Claro. Então, eu ouvi assim, você vai investir num estúdio de sapateado, você não é professora de dança. Falei, já avaliei isso. Tranquila que está controlado. Já avaliei isso também. Né? Eu sei, eu já conversei sobre o que vou fazer lá. Claro. Né? E então, assim, mas se você colocasse o seu investimento em tal lugar... Né? Enfim, você decide, né, onde você quer investir. Se a arte para mim é importante, se a dança me salvou e pode salvar outras pessoas, né? Porque eu não vou estar envolvida com uma coisa que me faz tão bem. Claro. Não, e além do mais, se perder, quem vai perder é você, né? Então, tipo assim, o risco é teu. Então, você sabe, né? Você vai com consciência no que você quer. E aí a gente volta lá atrás, né? Cada um faz o que quer e o outro tem que respeitar. Pode, né? Às vezes são conselhos. Eu tenho, por exemplo, um mestre que eu escuto muito. Ele já tem 83 anos. Então, quando eu vou fazer um festival e tal, eu peço a opinião dele. Tem coisas que eu escuto, tem coisas que não. Mas muitas coisas, toda a minha carreira, eu escutei ele, são coisas válidas. Mas é isso. Quando eu peço também, né? Ele não vem, olha, não faz isso, não faz aquilo. Não. Quando eu peço opinião, ele me dá a opinião dele, sabe a opinião, né? Eu acho que é importante a gente escutar quem a gente ama, mas daí a pessoa entrar, né, e falar, investe nisso sim, nisso não, acho que aí é um pouco fora de lugar. E também não é só um investimento financeiro, né, o investimento emocional. De vida, Você se envolver com uma coisa que te faz bem. Faz feliz, né? Exatamente. Por exemplo, a gente faz tantas coisas obrigadas ao longo da vida, né? Eu estudei física. Nunca gostei de física, mas estudei. Certeza. Hoje eu prefiro dançar. Com certeza. Então eu não vou voltar à física. Não. De jeito nenhum. Não que a física seja ruim, gente. É importante. Não, é importante. Estudem física. É importante para quem gosta. Deixa que eu fico com a dança. Monique, decidir e não voltar atrás. Em algum momento você já pensou em desistir ou mesmo com toda a dificuldade você falou, não, eu vou até o fim? Na vida em geral ou depois do ocorrido? Na vida. Na vida.
Ué, desistir. Não, quando eu fui para a Espanha, por exemplo, né? Foi uma decisão. Eu tinha aqui, eu trabalhava no Flamengo, no clube, né? Eu tinha meu trabalhinho, tinha acabado de mudar com meu irmão, a gente tinha um apartamento aqui em Laranjeiras, tinha meu carrinho, então tinha minha vida estruturada. E de repente me apaixonei. E aí fala, gente, e agora? O que é que eu faço? Aí você toma a decisão. E aí é tipo isso, não vai voltar atrás. Eu fui, comecei com a minha irmã sobre isso hoje também. E a gente falou isso, né? Tipo, eu fui e falei, gente, eu vou, mas se não der certo, eu volto. Né? Você com 20, eu tinha 24 anos na época. Se não der certo, eu volto pra cá, não tem problema, né? Mas a ideia era ir e continuar. E deu certo, deu super certo, né? Foi um casamento de 20 anos que durou, foi né? Construir uma carreira, uma vida inteira lá. Então é isso, você tem um sonho, você tem uma vontade, vai em frente. Isso mesmo, olha pra frente e vai. O rumo é esse. E o não dar certo não significa que não deu certo, né? Significa que você tentou até o ponto que deu. Exatamente. Depois vamos mudar. Vai ter uma variação, né, disso, né? Uma variante. Qual é a importância da determinação nesse processo de impulsionamento da vida? Eu estou falando isso dentro da sua vida e dentro... Eu sei que você, com inúmeras alunas que você tem um corpo de baile, como eu falei, tá presente em gravação de filme, faz vários espetáculos pela Europa inteira, né? Muitos momentos devem ser difíceis, porque você lida com muita gente e muita exposição. Agora, essa determinação, como é que é esse processo que você faz de impulsionar a vida das pessoas através da sua vida, do seu olhar? Ai, difícil. Porque eu acho assim, que a gente acaba sendo um espelho, né? A gente é um espelho, professor é um espelho em geral. Então, assim, a minha vida, determinação, disciplina, eu tenho muito foco, eu acabei de falar, né? Tem pouco tempo, muito foco, o que eu quero. Assim, fui colocando metas pequenas, assim, não pensar, dentro de 10 anos, nunca pensei assim, sempre era curto prazo, em 1 ano eu quero tal, ou, normalmente acontecia isso, gente, abri a escola, aí com 1 mês já tem um monte de aluno, vamos abrir uma segunda, entendeu? Assim, sempre foi acontecendo um pouco na minha vida, e eu acho que a gente acaba inspirando, né, a outras pessoas, elas falam, ela conseguiu, tá vendo, né? Ou às vezes, como por exemplo, né, eu tenho 3 enteadas, né, então eu impulso muito elas também, assim, ir em busca do sonho, lutar pelo sonho, não ficar esperando, isso eu sempre falo com elas, eu acho importante, com as pessoas que eu tenho oportunidade, não esperar que o sonho caia do céu, se você tem um sonho, você tem que lutar por ele. Sabe, eu não nasci num berço de ouro, muito pelo contrário, eu vim de uma família humilde e eu consegui construir, tudo que eu construí foi com muito suor. Então, acho que isso pode servir de exemplo também e acaba servindo de exemplo também, né? Eu fui pra Espanha com uma mão na frente e outra atrás, amando e deu super certo lá, né? Eu abri a maior escola de dança do ventre da Europa, eu viajei por um montão de países diferentes no mundo inteiro, não só na Europa, mas na América, Ásia, enfim, muitos países. Então, tudo isso foi acontecendo através de muito trabalho. Também é isso. Não adianta você ficar achando que o sonho vai aparecer. Gente, eu sonho em ser não sei o quê. Astronauta. E você não fazer nada para ser astronauta. Se tem um sonho, você projeta, e aí você planifica, né? Você tem que planificar também o que você quer, o que vai te levar a poder ser astronauta ou qualquer outra coisa, e trabalha sobre isso. Vou estudar. Você quer dançar? Então você tem que, né, se inscrever numa escola de dança, fazer, né, as suas aulas e tal, e ir projetando o seu caminho, e levando com determinação, profissionalidade, disciplina, são coisas que são importantes para mim. Então, eu acho que no caso das minhas alunas, acho que elas veem isso e isso acaba inspirando também, né? Então elas veem, nossa, né, a Monique faz isso, ela tem isso, então vamos ver se a gente consegue também, ou seja, também tem esse sonho, vamos ver se a gente consegue trilhar alguma coisa parecida. Você tem alunas que se tornaram professoras? Muitas alunas. Que abriram também academias? Muitas, no mundo inteiro, não só em Barcelona, no mundo inteiro. Tenho muitas alunas, de fato, as que têm escolas hoje em dia em Barcelona, por exemplo, todas passaram por mim, todas as que têm escola em Barcelona passaram por mim lá pela minha escola. E na Espanha, hoje mesmo uma menina me escreveu, botou no grupo, a Monique me inspira há muitos anos, e assim, no mundo inteiro. Então, isso é legal também, né? Porque elas vêm ou organizar festival, a Monique organiza, também eu vou organizar o festival lá, vou ver como é que ela faz, né? Aí tem um benchmark, vai lá ver como é que fez, então faz também no país dela. Então, isso aconteceu muito durante a minha carreira. Hoje você está com uma escola na Espanha, na em Espanha, Barcelona. Isso. Como é? A sua escola tem
tem muitos alunos voltaram depois da pandemia. O que aconteceu? Todas. Voltaram. Como né, eu tinha minha estrutura, que era uma escola de 600 metros quadrados, tá, no centro de Barcelona. E aí era eu e meu marido, e a gente levava tudo. Então, teve a pandemia e tudo assim mudou. Mudou em muitas coisas, em muitos sentidos dentro de mim também, né? Eu passei, era um peso muito grande, porque eu tinha como mais 8 professoras, além de secretária, né? Todo um pessoal de limpeza, eram muitos funcionários. Quando aconteceu tudo, e era muito trabalho, eu falei assim, eu não quero mais isso. Não quero na minha vida, eu quero uma vida leve, eu quero que a vida esteja mais leve, porque hoje não veio a secretária, hoje a faxineira não veio, hoje é muita coisa. Eu falei, não, quero estar eu sozinha. Então, o que eu reestruturei? Na mesma rua onde eu moro tem uma escola, então o que eu faço com eles? Né? Eu me associei a eles, eu tenho uma sala dentro dessa escola, então eu gerencio essa sala, só eu como professora, e isso para mim é assim, o meu tamanho, o tamanho que eu quero agora. Eu já vivi tudo aquilo na minha outra vida. Aquilo foi fantástico, mas aquilo pedia muito de mim, foi o que eu falei, eu briguei com a minha bailarina, né? Então, quando eu fiz as pazes com a minha bailarina, eu cheguei a um acordo com ela, né? Então, foi a coisa de falar, tudo bem, mas o trabalho não é tudo, então eu também quero viver, eu também quero ter família, eu quero ter momento com a família, então tem outras prioridades também que não é só trabalhar. Então, essa é a minha nova reestruturação, e eu tô muito feliz, né? Porque é isso, eles têm lá a estrutura deles, tem a secretária, tem tudo, eu pago a minha sala, né? Eu tenho uma sala que é pra mim, então as minhas alunas, eu que gerencio, eu que faço tudo, mas sou eu. Aí acabou, entendeu? Eu acabo quinta-feira, eu trabalho de segunda a quinta-feira é tchau, até segunda-feira, entendeu? Eu já, é outro esquema agora mesmo, É o preço, né? da liberdade, É né? o preço da liberdade. Já fiz muito, né? Já deu, entendeu? Então, sim, as minhas alunas foram fiéis, elas continuam, eu continuo tendo muitas alunas, tenho praticamente o mesmo número de alunas que a escola inteira deles, com um montão de atividade. E isso também é legal, né? Que as alunas foram fiéis, elas continuam. E vem sempre alunas novas também. Muito bom. Foi muito bom eu ver como que começou, né? Ai, gente, que lindo. A gente dançava junto. Eu lembro quando o Monique foi fazer a prova de sindicato. Todo mundo torcendo. Assim, vamos fazer a prova. Eu não, Monique, tô preparada, não. Eu me metia, né? Eu metia a cabeça e ia com tudo. Bom, que sonho foi mais inusitado de realizar, que está na lista daqueles que você jamais imaginou em concretizar? Posso falar 2? Pode, quantos você quiser. 2, tá. O primeiro foi, me ligaram do Cirque du Soleil para dar aula para eles. Eles faziam um espetáculo em Barcelona, aí queriam que eu desse aula pro corpo deles, né? Os trapezistas, todo mundo, né? Dançarino, cantores, tudo. E aí, isso para mim foi como, caraca, porque eu sou super fã deles, né? Eu vou a todos os espetáculos deles. Eu fui para Las Vegas para ver o espetáculo depois, né? Depois de eu ter trabalhado com eles. E aí, isso para mim foi uau, né? Eles viram lá meu trabalho e tal, através da web e tal, gostaram, falaram, vamos contratar ela, porque eles, né, contratam, assim, diferentes artistas para eles terem, assim, contato com várias atividades, né? Tango, vão fazendo diferentes atividades. Então, poder dar aula para eles foi um... E no dia que eu fiz a aula, um dos trapezistas, ele virou pra mim e falou assim, depois que eu fizer a acrobacia, eu vou fazer um shimmy. Eu falei, vai nada. Aí eu fui ver o espetáculo e acabou e fiz o shimmy. Eu, caraca, não acredito. Então isso pra mim foi muito legal. Pra quem não sabe, shimmy é um passo da dança do ventre. É uma vibração que faz assim. E aí foi muito legal. E o outro seguinte foi The Crown, que também foi assim, inusitado, não esperava. E a mesma coisa, a menina viu, aí falou que já tinha conhecido meu trabalho através de outras pessoas, né, que perguntaram, e eles precisavam de bailarinas da dança do ventre para fazer uma cena, né, dentro do The Crown. E então foi um trabalho também muito legal, trabalhar para Netflix, né, você ter essa participação lá foi uma coisa assim que eu não esperava e foi para mim uma grande realização. Meio que um carimbo, né? Deu certo, Deu né? certo, Que ó, bom, tá vendo? Falaram agora? lá, não dei trela. Fui e na o pessoal minha ainda meta fica. e pronto. Exatamente, pronto. E assim, às vezes você não busca, tem gente que fica buscando essas coisas a vida inteira e não encontra nunca, né? Eu acho que assim, o segredo é o trabalho bem feito. Sim. Eu acho que quando a gente é verdadeiro com aquilo que a gente faz, né? Que a gente não tá...
Eu sempre acho, se você não está trapaceando ninguém, não está fazendo mal a ninguém, você está só seguindo seu sonho, seu caminho, e está sendo verdadeiro com você, não está enganando ninguém, gente, o céu é o limite. Exatamente. Né? Exatamente. E no meio desse caminho aí, desse processo, surgiu algum sonho novo? Sabe o que acontece? Eu vou te contar um segredo. Eu não, assim, relacionado com a dança, tá? Com o meu trabalho. Eu não costumo, assim, tipo isso. Eu quero sair no Netflix. Nunca acontece. Os sonhos, na verdade, as coisas vão acontecendo pra mim. Sabe, assim, sem eu esperar. E eu acho que pra mim isso tem um gosto mais gostoso. Eu acho, sabe? Tipo, eu queria planeja, muito. Né? Não planejo, eu queria sair na Globo, Não, gente, eu não penso assim. E o que acontece, então, eu acabo aproveitando mais, eu acho. Então, assim, não penso, não, gostaria. Não, eu vou vivendo, vou sendo feliz. Pra mim, o importante é eu ser feliz no dia a dia. E eu me sinto feliz e realizada no dia a dia. Pra mim, ver as minhas alunas, hoje pra mim, eu acho que eu tenho um momento novo, que eu conversei, né, com outro dia com umas amigas, tipo da mestre, né, porque já chega assim uma fase, fala, nossa, outros dias as minhas alunas contactaram comigo numa televisão lá da Espanha pra sair na televisão. Eu não podia ir, mas eu mandei elas. Aí tinha assim, tipo, toda orgulhosa que elas estavam indo e vendo a ilusão na cara delas. Você, tipo assim, cara, isso pra mim é novo, tipo assim, né, porque antes era, eu queria ir, eu queria... Então, tipo, mandar elas, assim, tipo, não, vai lá brilhar, sabe? Vamos vocês, uma né? escola de novas Muniques brilhando por aí. Um né? legado, assim, sabe? Falar assim, isso aí, ver... E eu aproveitei muito, assim, eu curti muito ver o brilho nos olhos delas de, caraca, a gente tá indo pra dançar na televisão pela primeira vez, que eu já fiz muitas vezes. Então, poder proporcionar isso pra elas me deu um tipo de prazer diferente. Aí eu falei, olha, que legal. Isso é muito bacana, né? Aquela hora que a gente fica nos bastidores e pode aplaudir aquele que a gente conseguiu dar um caminho, né? Formar, né? Tudo. Eu gosto muito disso também. Até teve um programa aqui que a gente gravou sobre o dizer não, dizer sim, né? Porque muitas vezes a gente fica nessa assim, mas eu vou dizer não para esse programa de televisão, depois não vão me chamar de novo. Você pode dizer sim de uma outra forma, como você fez, né? Mandando as alunas, as pessoas que você confia, que você ensinou. Monique, muito feliz de receber aqui, gente. Monique veio lá de Barcelona para conversar comigo pessoalmente aqui para o lançamento desse podcast Eu Cada Um Tem o Seu, que é um sonho meu também, sendo realizado, já que a gente está falando de sonho meu aqui, né? Dentro do nosso tema, Eu Cada Um Tem o Seu, o que o seu eu pode falar para o eu de quem está nos ouvindo nesse momento e está se sentindo sem energia para se continuar? Eu acho que, principalmente, pensar, agradecer que está vivo. Eu acho que, né, você estar vivo é uma bênção, né, na vida, né? E você tentar buscar força onde estiver para continuar, para tentar sair para frente. Valorizar o de estar vivo. Cada segundo da vida conta. E se você está vivo, você tem que desfrutar, buscar alguma coisa que te dê prazer, buscar alguma coisa, alguma pessoa, alguém para conversar, colocar um pouco para fora. Ou se não quiser falar, não fala. Mas tentar tirar a força da onde estiver, que você vai encontrar, porque tem algum lugar que tem essa força, ela existe. Chorar também, eu acho que é importante você chorar, você colocar, acho que respeitar o seu tempo. Eu acho que é muito importante cada um respeitar o seu tempo. E no tempo de ninguém é igual. Então, eu chorei muito, eu me briguei, né, você fica com raiva, você bota pra fora. Então, saber reconhecer esses tempos também, mas não ficar ali. Pensar, tá bom, né, a gente chora, a gente não aceita, a gente passa por muitos processos do luto ou de qualquer outra situação, mas chega um ponto que a gente tem que, né, ir pra cima, né, e quando a gente vai pra cima vamos viver, gente, a gente tá aqui, então vamos honrar a vida. Pra mim é isso, é honrar a vida cada dia, cada segundo. A gente que viveu momentos difíceis, assim como tanta gente que está nos ouvindo. Aliás, a nossa ideia aqui no podcast Eu Cada Um Tem o Seu é esse, né? É servir de inspiração para que a pessoa possa dar um passo adiante, porque, gente, um passo e já saiu do lugar. Já saiu do lugar. E tem vida depois, né, do problema ou da morte, né? Ou seja, depois de passar um processo de luto, tudo isso depois existe. Mesmo que a gente, naquele momento, a gente acha que... Eu, pelo menos, achava que nunca mais ia sorrir, né? Falei, gente, não vai dar mais para sorrir, assim, acabou, né? Mas depois volta. A gente consegue tirar força e as pessoas que... rodear mesmo de pessoas que amem a gente, né? Estar com essas pessoas à nossa volta. E isso ajuda também. Então, acho que é por aí que tem que tentar.
Às vezes não é, eu digo que não é nem ressignificar, é zerar e nascer de novo, né? É. O que daqui para frente eu posso fazer? É uma nova Quais vida, são né? os novos grupos que você falou, né? Minha academia era gigantesca, era com meu marido, de repente eu aluguei uma sala e esse é o meu caminho agora. E eu sou feliz com isso, Né? né? Porque as pessoas, tem gente que fica assim, ai, mas na minha época, não sei quanto, eu tive... Eu andei para trás. Gente, não, gente, pelo amor de Deus, não, pelo amor de Deus, não, entendeu? Mas é você aceitar a sua nova fase. E aceitar e construir o que você quer, o que vai te fazer feliz, né? Porque eu podia tentar reconstruir tudo aquilo. Talvez eu até conseguisse, mas eu seria feliz? Eu acho que não. Eu, sinceramente, acho que não. Muita memória, né, também, que fica, né, numa história passada. Claro, vai ser melhor, eu acho, né, que você continuar, zerar. O que você falou é perfeito. Zerar e vai pra frente, andar pra frente. Tem que ir pra frente, não vai pra trás. Eu não gosto de olhar pra trás. Entendeu? Eu sou muito desapegada também, isso também me ajudou. Sou muito desapegada. Eu puxei do meu pai isso, assim, não apegar nem com as coisas materiais. As alunas choravam. Quando a gente fechou a escola, as alunas choravam e eu falava, gente, não chora. Era pra ser o contrário. Eu tava assim, falando, não, gente, isso é só um lugar, assim, a gente vai abrir outro, vai ficando tranquilas, a gente vai continuar dançando, né? Então é um pouco isso, não sei, andar pra frente. Monique, muito obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui comigo, abrindo esse podcast maravilhoso. Nós estamos no 5º episódio, mas é a primeira temporada. E eu queria que você deixasse, assim, considerações finais, os seus contatos, onde as pessoas podem te ver dançando, como é que faz para ter aula com você, mesmo quem está no Brasil, se existe isso ou não, como é que faz? Tá, então, para contactar comigo, tem o site, tá? Eu tenho né? www.munique, com U, QUENEITH.com, muniqueneif.com. E também tá a mesma coisa, @muniqueneif no Instagram. E Facebook eu quase não uso. E aí no site tem o WhatsApp, também se quiserem contactar para aula e tal. Eu tô em Barcelona, no bairro de Eixample, se vocês quiserem estar lá. E aí tem diferentes também, tem lá agenda, diferentes partes assim do mundo que eu vou me apresentando e tal. Vamos ver se ano que vem eu tô no Brasil. Sim, querendo trazer o Monique para fazer um show aqui, um workshop aqui no meu estúdio sapateado. Claro, com prazer. E aí é isso, eu adorei estar aqui com você, obrigada pelo convite, eu acho muito legal essa iniciativa, acho que pode ajudar muita gente, né, a gente passou momentos assim, talvez se a gente tivesse escutado assim, né, uma coisa assim, acho que seria um grande apoio também, acho que isso é importante, dar esse passo. E eu sou muito agradecida a você. Primeiro, que você me apresentou a dança. Isso pra mim, assim, eu levo no meu coração. Eu sempre falo de você em todas as entrevistas que eu dei na minha vida. Você tá sempre, né, citada. E isso, eu acho que a nossa história, de alguma maneira, ficou conectada, né? E selada, assim. A gente começou dançando junto. Depois a gente casou praticamente na mesma época. A gente ficou com o marido. Eu conheci o teu marido. Sim. E, assim, nossa história tem alguma coisa aí que a gente tá atrelada, de alguma maneira. A gente passou por alguma coisa muito difícil e a gente já conversou sobre isso também, né, nível privado e tal, e foi muito difícil para as duas, mas a gente tá aqui, né, cara, que é o importante, a gente tá aqui, vamos continuar, viu? Obrigada, muito obrigada, prazer imenso, gente. Monique é uma pessoa incrível, talentosa, maravilhosa. Entra lá no Instagram dela para ver, que vocês vão ver como essa mulher é incrível. O Eu Cada Um Tem o Seu fica por aqui. Se você se identificou com o tema ou conhece alguém que precisa nos ouvir, fica a dica. Toda quinta-feira, um novo episódio para você. Você pode fazer perguntas, deixar sugestões e relatos no meu perfil do Instagram, o @JanineAlmeida_. Até o próximo programa. Tchau, tchau.